Ok, pessoal, vamos para mais uma questão de biologia aqui do nosso preparatório do Enem. Essa questão fala o seguinte, é questão do assunto de biologia molecular. O dogma central da biologia molecular foi postulado por Francis Crick em 1958. Ele explica como ocorre o fluxo de informações do código genético. Esse modelo mostra principalmente que uma sequência de um ácido nucleico pode formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido. Ele mostra que a informação genética sai do DNA, que é convertida numa molécula de RNA, e que, por sua vez, a informação que está no RNA vai ser utilizada para produzir aqui, ó, uma proteína. Diante do exposto, por muito tempo acreditou-se que uma molécula de DNA era capaz de produzir uma molécula de RNA, ou seja, daqui, ó, DNA produzir RNA. Mas o mecanismo inverso não era possível. Conforme a questão diz, ó, essa informação não poderia voltar para ser DNA. No entanto, sabe-se que hoje uma molécula de RNA pode produzir DNA, acontecendo principalmente em vírus, em um processo chamado de quê? Bem, pessoal, nós sabemos que o próprio DNA, o dogma central da biologia, diz o seguinte, que o DNA ele pode ser usado como molde para produzir o próprio DNA. Quem faz o DNA, quem fabrica o DNA é a DNA polimerase, no mecanismo chamado de replicação. É a duplicação do material genético. Quando a célula vai se multiplicar, por exemplo, tá? No momento em que, antes dela se multiplicar, ela tem que duplicar o seu material genético. Tá aqui, ó, uma molécula de DNA servindo como molde para produzir mais molécula de DNA. Aqui a parte rosa é uma fita nova de DNA. Ela só foi fabricada porque ela utilizou como molde uma molécula pré-existente, uma molécula de DNA que já existia, tá? A enzima que faz isso é a DNA polimerase. Lá na molécula de DNA nós sabemos que existem os genes, as informações genéticas. E essas informações genéticas, para que elas possam ser expressas, primeiramente tem que ser transferida essa informação para o RNA, tá? Através de uma enzima chamada RNA polimerase, no mecanismo chamado de transcrição, ok? E a informação que está no RNA, só o que é a transcrição? Tá aqui, eu tenho o DNA e eu tenho aqui numa das fitas do DNA um trecho com uma informação genética e esse trecho está sendo lido aqui, ó, está sendo utilizado para produzir essa molécula verdezinha aqui que é o RNA, tá certo? Então, depois que ela é produzida, ela vai ser lida pelo ribossomo para produzir o quê? A proteína, ok? O ribossomo é que produz proteína. A gente chama de síntese proteica. E através do mecanismo chamado de tradução, ok? E na tradução, o RNA vai ser lido pelo ribossomo e com o auxílio de um tipo de RNA, que é chamado de RNA transportador, ele vai unir vários aminoácidos que vai formar a proteína, tá certo? Isso aí é a tradução, ou síntese proteica. E aí a questão falou da possibilidade também de existir uma enzima chamada de transcriptase reversa. E essa transcriptase reversa ela pode utilizar moléculas de RNA, que, por exemplo, existem vírus cujo material genético é RNA. Esses vírus eles contêm uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai utilizar o RNA viral para produzir DNA viral. Então, a enzima que faz isso é a transcriptase reversa. Então, esse processo é um processo chamado de transcrição reversa. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima. Tchau, tchau.